terça-feira, dia 15 de outubro, começando a nossa semana e o nosso dia escutando a Palavra de Deus, já meditando com as leituras que a Igreja nos oferece. E que alegria você que tem sido fiel diariamente à Palavra de Deus a cada dia e que tem se tornado também esse comunicador da Palavra, que é indicando este link, ensinando outras pessoas a viverem a graça da liturgia, a graça da Lexio Divina. Então não deixe de mandar esse link para os seus contatos, a lista de transmissão. Não deixe de escrever nos comentários do vídeo, de deixar o seu like, mas de viver essa graça comunicando também a outras pessoas, fazendo com que as pessoas toquem na Palavra de Deus, estejam mais próximas. Talvez tem pessoas que não têm acesso à Palavra de Deus e através do vídeo, do link, elas podem estar em comunhão com toda a nossa igreja. E esse dia de modo particular, onde a igreja celebra Santa Teresa de Jesus, que é virgem e doutora da igreja. Hoje também a nossa casa Santa Teresa está em festa de fundação, de aniversário. Então é uma grande alegria, já são 9 anos que a nossa missão está aqui no Rio de Janeiro. E as nossas irmãs que têm esse trabalho tão belo ali ao lado do Carmelo, justamente, lá em Santa Teresa, no bairro de Santa Teresa, na Lapa, também trabalha com as missionárias da caridade, com a população de rua. Tem esse trabalho de comunhão e unidade com a Fraternidade do Caminho, várias realidades e carismas em volta ali da nossa casa que podem desenvolver esse trabalho junto aos mais pobres, mas também uma graça de contemplação, de oração que essa fundação tem. Então, que as nossas irmãs hoje, que vivem essa festa de aniversário, podem celebrar mais um ano da fundação, da graça de Deus e também dessa missão que tem tocado tantos corações e tantos missionários que já passaram por esta casa, que foram evangelizados e que evangelizaram a tantas outras pessoas. Como eu falei, hoje é dia de Santa Teresa de Ávila, e Teresa ela nasceu na Espanha em 1515 e lá faleceu em 1582. Dotada de extraordinários dons, uniu a mais alta contemplação intensa, atividade como reformadora da ordem carmelita. Viveu de forma concreta os valores evangélicos de pobreza, castidade e obediência. Deixou-nos escritos de profunda riqueza espiritual e foi proclamada doutora da Igreja. Que o seu exemplo nos incentive a cultivar a nossa vida interior mediante o cultivo da oração e da vivência da fé, da esperança e da caridade. Então, neste dia, temos aí a mestra da Igreja da Oração, Teresa d'Ávila, que ela nos ensine de modo particular essa vida interior, essa vida contemplativa. E rezemos hoje também por toda a ordem carmelitana, as irmãs carmelitas que viveram essa reforma a partir de Teresa d'Ávila, que também o Carmelo, que é um lugar de grandes vocações, lugar de grande contemplação, que as irmãs e os irmãos carmelitas espalhados no mundo inteiro hoje sejam visitados pelos seus padroeiros, pelos seus fundadores, aqueles que geraram o carisma. A liturgia da palavra de hoje nos traz na primeira leitura retirada da carta de São Paulo aos Gálatas. Irmãos, é para a liberdade que Cristo nos libertou. Ficai, pois, firmes e não vos deixeis amarrar de novo ao jugo da escravidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que Cristo não será de nenhum proveito para vós, se vos deixar de circuncidar. Mais uma vez, atesto a todo homem circuncidado que ele está obrigado a observar toda a lei. Vós que procurais a vossa justificação na lei, rompestes com Cristo, decaístes da graça. Quanto a nós, que nos deixamos conduzir pelo Espírito, é da fé que aguardamos a justificação, objeto de nossa esperança. Com efeito, em Jesus Cristo, o que vale é a fé agindo pela caridade. Observar ou não a circuncisão não tem valor algum. Para a leitura de hoje, São Paulo, que vai exortar ali a comunidade dos Gálatas, já ontem nos falava dessa graça de liberdade, o qual nós somos chamados, e hoje ele continua. São Paulo dizendo que é para a liberdade que Cristo nos libertou. É para isso que o Senhor deu a sua vida, para nos tornarmos livres do pecado e da escravidão. E aí ele vai nos exortar, uma vez que fostes libertos das amarras, das ciladas do demônio, que formos libertos da escravidão do pecado, nós devemos ficar firmes e vigiar. Aí ele diz assim, ficai, pois, firmes, e não vos deixeis amarrar de novo ao jugo da escravidão.
Então, é uma segunda exortação que São Paulo faz. Primeiro, ele vai nos lembrar dessa liberdade, depois ele nos convida a uma vigilância, a não voltarmos de novo ao pecado, a não voltarmos de novo a essa escravidão, a estarmos presos a esse jugo do pecado que nos oprime, do pecado que nos condiciona e que não nos torna livres, não nos dá uma liberdade de filhos de Deus e que nos condena, porque a nossa consciência ela começa a nos acusar a partir do momento em que nós damos a abertura a essa escravidão do pecado. E hoje São Paulo vai exortar a cada um de nós. Nós já fomos livres, libertos. Por que nós temos a tendência, a tentação de voltarmos de novo ao passado e ao pecado? E depois São Paulo continua dizendo, quanto a nós, que nos deixamos conduzir pelo Espírito, é da fé que aguardamos a justificação, objeto de nossa esperança. Então ele vê que a nossa esperança está pautada na fé. E por isso somos convidados nessa liturgia de hoje a renovarmos a nossa fé, a nossa esperança e a nossa caridade. Porque ele vai dizer, o que vale é a fé agindo pela caridade. Então que nesse dia essas 3 virtudes que o Senhor nos dá, a fé, a esperança e a caridade, sejam a âncora para cada um de nós. E sobretudo renovemos a nossa fé no Senhor para diante das tribulações, das dificuldades, diante das angústias e das ciladas do demônio, possamos ter as armas necessárias espirituais para combater e não entrarmos nesse jugo da escravidão, mas ao contrário, nessa liberdade dos filhos de Deus. O salmo de hoje é o Salmo 118. Senhor, que desça sobre mim a vossa graça. Senhor, que desça sobre mim a vossa graça e a vossa salvação que prometestes. Não retirei a vossa verdade de meus lábios, pois eu confio em vossos justos julgamentos. Cumprirei constantemente vossa lei, para sempre eternamente a cumprirei. É amplo e agradável meu caminho, porque busco e pesquiso as vossas ordens. Muito me alegro com os vossos mandamentos, que eu amo tanto mais que tudo. Elevarei as minhas mãos para louvar-vos, e com prazer meditarei vossa vontade. Bonito o salmo de hoje é essa oração, o coração do salmista, que vai pedir, Senhor, que desça sobre mim a tua graça. E deve ser a nossa oração a cada manhã, Senhor, que a tua graça desça sobre cada um de nós, vós que prometestes a salvação. Então ele relembra, o salmista, o Senhor que prometeu a cada um de nós. E por isso nós podemos confiar no Senhor e no seu justo julgamento. O julgamento do Senhor é justo, é correto, é fiel. O Senhor julga conforme também as nossas intenções e as nossas atitudes. E o finalzinho do salmo, o salmista vai dizer, muito me alegro com os vossos mandamentos, que eu amo tanto mais que tudo. Então, amarmos os mandamentos do Senhor, amarmos a sua palavra, amarmos o cuidado que o Senhor tem com cada um de nós. Esse é o desejo do coração do salmista. É com prazer que meditarei vossa vontade. Então, que meditemos a vontade do Senhor, a sua graça, de todo o nosso coração, com o nosso coração aberto, desejosos, de sempre fazermos a vontade de Deus. O evangelho de hoje é retirado do evangelista São Lucas. Naquele tempo, enquanto Jesus falava, um fariseu convidou-o para jantar com ele. Jesus entrou e pôs-se à mesa. O fariseu ficou admirado ao ver que Jesus não tivesse lavado as mãos antes da refeição. O Senhor disse ao fariseu, vós, fariseus, limpais o copo e o prato por fora, mas o vosso interior está cheio de roubos e maldades. Insensatos! Aquele que fez o exterior, não fez também o interior? Antes, dai esmola do que vós possuís, e tudo ficará puro para vós. Então, a exortação hoje do Evangelho é essa convite de tomada de consciência, onde Jesus vai comer com os fariseus e não vai lavar as mãos, e eles vão ficar meio que perplexos, porque eles faziam a leitura daquilo que era impuro, das práticas de impureza ali. E Jesus que vai fazer uma exortação, o que adianta o exterior estar puro, o copo lavado, o prato lavado, as mãos lavadas, mas se o coração está impuro, se o coração não foi purificado. E hoje o Evangelho é esse convite, uma purificação interior. Purifiquemos o nosso coração. Na verdade, o exterior só revela aquilo que é interiormente. Se o nosso interior é purificado, todo o exterior também é. Porque Jesus vai dizer, de fato, aquele que fez o exterior também não fez o interior. Então, que o Senhor nos dê a graça de purificarmos o nosso coração, a nossa alma, de toda a maldade do mundo, da impureza do pecado, para que possamos tocar na dignidade do Senhor, tocarmos nessa dignidade de filhos de Deus,
que buscam uma vida reta e digna diante do Senhor. Então, nessa terça-feira, nesse início de semana, também início do mês, ainda é hoje dia 15 de outubro, peçamos que Santa Teresa d'Ávila, essa mulher que vive essa prática de intimidade e de oração e a pureza interior, nos dê também essa mesma graça neste dia, por meio e intercessão dela, para que possamos ter o nosso coração purificado para acolher a vontade de Deus. Tenhamos uma bela terça-feira neste dia